Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu tenho os cabelos escuros na altura dos ombros, eu tenho os olhos castanhos e estou vestindo uma blusa cinza claro. Segundo o mito, logo após a guerra entre os titãs, Atena e Poseidon disputaram a região da Ática. Os habitantes da cidade ofereceram a sua devoção para o Deus que desse o presente mais precioso para a comunidade. Então, Poseidon, Deus dos mares, mostrou o seu poder cravando seu tridente no chão e, de uma fonte de água salgada, brotou um cavalo forte e veloz, muito valioso para a guerra. Atena, por sua vez, fez crescer no centro da cidade uma esplêndida oliveira de folhas douradas, carregada de frutos. O povo ficou maravilhado com a árvore cujo fruto, a azeitona, produzia azeite que servia como alimento e combustível para iluminar as casas. Com esse presente, Atena foi escolhida como deusa protetora da cidade, que passou a se chamar Atenas. Esse mito fala muito da forma de governo de Atenas, a mais famosa cidade da Grécia Antiga. Ou seja, ele fala de democracia. Mas você sabe que existiram outras formas de governo na Grécia Antiga? Sabe como era a democracia na antiguidade? Ou sabe exatamente como ela funcionava? Não? Então, vem comigo para a gente falar sobre as formas de governo do mundo antigo grego. Mas para a gente entender formas de governo, vamos entender os agrupamentos humanos. Logo que os humanos surgiram, se organizaram em grupos para se protegerem. Depois, eles se fixaram perto de rios, começaram a plantar, criar animais, tornaram-se sedentários e criaram as primeiras comunidades. Com o tempo, os agrupamentos humanos se tornaram grandes e complexos. As hierarquias sociais aumentaram quando surgiram outras funções sociais, como, por exemplo, os religiosos, os artesãos, os militares, os escribas, aqueles que eram responsáveis pela escrita, quando surgiram os artistas e outros tantos. Mas sempre que pessoas se juntam, acontecem confusões que precisam ser resolvidas, não é? Foi por isso que no decorrer do desenvolvimento das sociedades, as pessoas perceberam que precisavam de algo que regulasse o viver e conviver em conjunto. Foi aí que surgiu o que chamamos de Estado, que é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de um território delimitado. E o governo é a autoridade governante da nação ou unidade política, que tem como finalidade organizar a sociedade, ou seja, organizar as pessoas. O Estado, então, é como uma casa que precisa de pessoas, que é o povo, um espaço, que é o território, e regras, que são as leis, e alguém organizando tudo isso, que é o governo. Sabemos que as cidades-estado gregas eram politicamente independentes e cada uma delas tinha sua própria forma de governo. E as principais formas de governo das antigas cidades gregas foram a monarquia, que é quando o governo é concentrado nas mãos de um rei, ou basileu em grego. Em algumas cidades-estado, o rei contava com um conselho de nobres para governar, que geralmente era formado pelos parentes do rei. A monarquia existiu em muitas polis na fase inicial da história grega. Após o período monárquico, algumas cidades-estado, como Esparta, por exemplo, adotaram a oligarquia como forma de governo. Nesse sistema,
um pequeno grupo de pessoas, geralmente formado por grandes proprietários de terra, controlavam a política. Na maioria das vezes, as decisões da oligarquia privilegiavam as pessoas mais ricas da sociedade, ou seja, os nobres que formavam o próprio governo. Já a tirania é uma forma de governo em que apenas uma pessoa governa com poderes absolutos e assume o poder geralmente pela força em situações de crise como ataques de povos estrangeiros ou revoltas populares que ameaçavam o poder dos ricos e poderosos. Por fim, temos a democracia. Nessa forma de governo, os cidadãos, através de uma assembleia, decidiam sobre as leis, os julgamentos, as decisões econômicas, enfim, eles decidiam a vida na cidade. Porém, somente os cidadãos podiam participar das assembleias, e eram cidadãos os homens maiores de 18 anos e filhos de atenienses. Como eu falei antes, uma das mais conhecidas polis gregas foi a polis de Atenas. E a gente sabe muito sobre ela por causa da grande quantidade de documentos que chegaram até nós. Pela documentação, a gente pode dizer que Atenas foi mais exceção do que regra no mundo antigo, pois a maioria das polis gregas eram monarquias ou oligarquias e não democracias. Mas afinal, como funcionava efetivamente a democracia em Atenas? Bem, podemos dizer que a democracia ateniense foi o resultado de um longo processo. Mas em 508 antes da Era Comum, Clístenes, político ateniense, promoveu reformas realmente populares que asseguraram a participação dos cidadãos no governo da cidade. Nascia então a democracia de fato. E a palavra democracia é a junção do termo demos, povo, com kratos, poder, em grego. Isto é, democracia significa o poder do povo. E o governo de Atenas passou a ser exercido pela Assembleia do Povo, a Eclésia, que funcionava assim. Quando eram votadas as leis, escolhiam-se os magistrados e se decidia em que gastar o dinheiro público. Só homens livres, como eu falei, maiores de 18 anos participavam. Também havia o Conselho dos 500, a Bulé. Era esse conselho que preparava os projetos para a votação. E ele era formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente. A execução dos projetos era feita pelos estrategos, que eram 10 cidadãos eleitos por um ano também. Desse modo, todos os cidadãos da cidade, não importando a profissão e nem a situação financeira, participavam diretamente do governo democrático. Mas o auge da democracia ateniense foi a partir dos anos de 450 antes da Era Comum, sob a liderança de Péricles, que aperfeiçoou a democracia de Atenas. Esse político criou um tribunal popular composto de 6.000 cidadãos para julgar toda espécie de causas que acontecessem na cidade. E para que mais pessoas pudessem participar da eclésia, ou seja, da Assembleia do Povo, Péricles instituiu uma remuneração, permitindo que os mais pobres pudessem participar da vida política. Os membros do tribunal eram eleitos por sorteio e ficavam no cargo por um ano. Depois disso, eram substituídos por outros cidadãos eleitos também por sorteio. E esse rodízio era uma característica importante da democracia ateniense, pois garantia que todos participassem. E a reunião dos cidadãos acontecia na ágora, local adequado ao exercício da cidadania.
A Ágora de Atenas era uma grande praça vazia, entre aspas, pois era o lugar onde os cidadãos se reuniam para discutir e votar sobre a vida na comunidade. Além das questões políticas, o tempo em que Péricles liderou Atenas ficou conhecido como o século de Péricles, porque ele reconstruiu a Acrópole da cidade, que já havia sido destruída pelos persas. Além de construir o Pártenon, o templo dedicado à deusa Atena, que era a protetora da cidade e uma das maravilhas do mundo antigo, e cujas ruínas até hoje evidenciam a beleza da cidade. De acordo com o mito, aquele que eu iniciei lá a aula, em Atenas as mulheres tinham perdido o direito à cidadania. Por quê? Porque foram elas que escolheram Atena como protetora. E Poseidon tinha ficado super aborrecido. E para ele ficar um pouco menos aborrecido, as mulheres tinham perdido esse direito. Mas é claro que o mito não tem nada a ver com a exclusão das mulheres do mundo da política ateniense. Mas sim, o que tem a ver é com o machismo e a misoginia, que é a palavra grega, que significa raiva das mulheres, que existia em todos os gregos. Na verdade, no mundo antigo todo, a maioria das civilizações sempre tentaram excluir as mulheres da vida pública, ou seja, tentaram excluir as mulheres da política. Mas você pode me perguntar, professora, se mulheres escravizados e os estrangeiros não participavam da política, não eram cidadãos, então essa democracia não era tão democrática assim, né? Verdade. A democracia grega não incluía todos. Só quem participava eram os homens. Mas a gente tem que ter em mente que num mundo onde a vontade de um governante, do rei, ou de uma oligarquia dos ricos, era comum, a ideia de um governo do povo, onde todos eram iguais no voto, foi uma conquista e tanto. Na verdade, isso foi muito revolucionário, tão revolucionário que logo acabou. E somente no finalzinho do século XIX da nossa era que a ideia de o povo participar do governo voltou à moda. E mesmo assim, a democracia moderna também não incluía os pobres e analfabetos e nós mulheres precisamos lutar muito para conquistar o direito ao voto, ou seja, lutamos muito para conquistar a cidadania plena. E nesse sentido, o movimento sufragista e feminista foram fundamentais para que hoje as mulheres possam eleger e serem eleitas nas democracias modernas. Sabemos que a democracia, hoje em dia, não é perfeita, mas como os atenienses lutaram para aperfeiçoá-la, nós hoje em dia precisamos continuar lutando para que a democracia seja realmente do povo, com o objetivo de tornar a vida do povo melhor. Agora que a gente já viu sobre as formas de governo da Grécia Antiga, vamos relembrar o que vimos na aula de hoje? Vimos o conceito de Estado e de governo, vimos a formação das poleis gregas, vimos a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia no mundo antigo. Vimos como funcionava a democracia em Atenas. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu gostaria de deixar um desafio para você. No Brasil, o voto feminino foi conquistado em 1932, depois de muita luta. Passados 90 anos, as mulheres ainda lutam para garantir mais participação e respeito dentro da política. Pensando nisso, meu desafio é: qual a importância da democracia
para as mulheres manterem seus direitos e conquistarem mais igualdade em nossa sociedade. Agora nossa aula fica por aqui e até a próxima aula. Tchau!